A graça e a paz de Cristo sejam com todos. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 até 12. Vamos ler a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E, subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Aleluia. Glória a Jesus. Há perigo nesse lugar. Cuidado. O episódio contado por Lucas, que passou-se num culto, numa noite em que a igreja estava reunida e era composta por muitos irmãos que escutavam atentamente a poderosa ministração que era feita nessa altura por Paulo. Enquanto Paulo pregava, sobre a parede de uma janela onde decorria o culto, encontrava-se sentado um jovem de nome Eutico. O jovem ouvia a pregação, mas, olhando para fora, sua atenção fixava-se nas coisas que aconteciam lá na rua. A pregação de Paulo demorou e Eutico, empolerado na janela, distraído, foi tomado por um profundo sono e, consequentemente, caiu e morreu. Ora bem, através desta história, nós podemos perceber que a janela pode se tornar num lugar perigoso. A janela pode tornar-se muito perigosa. Uma janela é um lugar que oferece muitas distrações. Vejamos. Através da janela, quem está dentro olha para fora e aquele que está fora dá uma olhada para dentro. Ficar à janela é estar dentro da casa, mas observando o que está se passando lá fora, o que está acontecendo do lado de fora. Ficar à janela é ter a atenção dividida e o coração distraído por muitas coisas. É o caso de Eutico, que era um jovem cristão. Ele não teve interesse pelo culto que decorria naquele domingo à noite, mas ficou pendurado à janela, um lugar que oferecia muitas distrações.
porém, não tinha segurança. Enquanto a pregação decorria, o jovem Eutico dormiu e, consequentemente, caiu. O que ganhou depois? A morte. Ele caiu e ganhou a morte. Diz-nos a palavra que Paulo interrompeu o culto por um tempo e desceu do cenáculo para ressuscitar o jovem Eutico, devolvendo de seguida à igreja. Depois o apóstolo voltou ao cenáculo e deu prosseguimento ao culto, ministrando a ceia do Senhor e a palavra até o alvorecer do dia. Amados, a janela é um lugar de quedas perigosas, perigosíssimas. Eutico caiu do terceiro andar e morreu. O rei Davi, por sua vez, observou através da janela aberta uma mulher que tomava banho e a desejou. Daí cometeu adultério com essa mulher e depois mandou assassinar o seu esposo. Davi, através da janela que se encontrava aberta, fracassou moralmente e espiritualmente, sujando desta forma a sua vida. Isso marcou a sua vida. Eutico, por causa da janela onde ele se encontrava, caiu e morreu. Meus irmãos, nos dias atuais, as janelas são mais coloridas e atraentes e são inúmeras, assim como espaçosas. Encontramos hoje em dia janelas abertas para todos os lados, em todas as direções. O mundo virtual é um exemplo. O mundo virtual exibe suas janelas sedutoras diante dos olhares divididos de muitas pessoas, também de muitos cristãos. É preciso a gente fazer uma escolha. É necessário você fazer uma escolha. Não se pode ficar com o coração dividido. Não se pode ter uma parte do coração na igreja e outra metade no mundo. Isso não pode acontecer. Não se pode ser amigo do mundo e amigo de Deus em simultâneo. A Bíblia chama a atenção ao crente, dizendo que ele é a luz e que não pode haver comunhão entre luz e trevas. No coração de crente brilha a luz de Deus. E esta luz não tem comunhão com trevas. A janela pode nos distrair. A janela tira a nossa atenção das coisas que estão ocorrendo do lado de dentro. Começamos a prestar atenção para as coisas externas e nos esquecemos das coisas internas. A pessoa está dentro da igreja, mas com os olhos fitos ou atentos para as coisas de fora. Vezes sem contas há em que os crentes ficam distraídos dentro da igreja porque vivem olhando para o que acontece fora dela. Você tem que sair da janela. Pare de se distrair para as coisas mundanas e procure escutar e praticar a palavra de Deus. A janela pode nos levar à morte.
Atos, capítulo 20, versículo 9. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. A janela pode nos levar à morte. Eutico caiu do terceiro andar num profundo sono e encontrou a morte devido à queda, porque ele estava empoleirado na janela, olhando distraído para fora. Nos tempos atuais, existem muitas janelas abertas, que através delas, numerosos crentes sofrem naufrágio na fé e acabam morrendo espiritualmente. Janelas da internet. Todos, ou quase muitos, conhecem a palavra Windows. Esta é uma palavra que em português significa janelas. As janelas virtuais têm levado muitos crentes a olharem para fora da igreja, estando dentro da igreja. Ou seja, através da internet, os crentes olham para as coisas que a Bíblia às vezes condena. Através das janelas da internet, muitos crentes passam horas e horas visitando sites de conteúdos imorais e viciosos. Perdem noites jogando, fazendo fofocas nas redes sociais, compartilhando fake news. Muitos crentes têm caído e encontrado a morte espiritual por meio das janelas da internet, por meio de WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram. Os que buscam e compartilham conteúdos bíblicos para a edificação espiritual são em número bastante reduzidos. Minha irmã, meu irmão, antes de buscar e compartilhar um conteúdo bíblico nas janelas da internet, torna-se necessário primeiro orar a Deus, mas cuidado, nem tudo que parece bom é tão bom lá na internet. Cuidado com as janelas da internet. Cuidado. Janelas do mundo. Conta-se que, para conquistar a cidade de Troia, certa vez os gregos construíram um grande cavalo de madeira durante a guerra conhecida como a Guerra de Troia. Eles ofereceram esse cavalo de madeira ao adversário como um símbolo de rendição. Os troianos, por sua vez, carregaram o cavalo de madeira para dentro das muralhas, sem saber que o seu interior estava cheio de soldados do inimigo. À noite, centenas de guerreiros saíram do cavalo, dominaram as sentinelas e atacaram, destruindo a cidade. É assim como age o diabo. O diabo, nosso adversário, nosso inimigo, costuma nos oferecer presentes para seduzir a nossa mente e deixar-nos vulneráveis. E, ao menor descuido, ele invade nossa mente para nos destruir.
como é sabido, o diabo é o príncipe deste mundo. Um mundo perverso e que é centro de atração de muitas pessoas, de muitos crentes. Mas a Bíblia nos adverte através do texto de 1 de João, no seu capítulo 2, versículo 15. Não ameis no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amados, o mundo oferece morte. O mundo oferece desilusão, angústia. O mundo oferece tristeza. Mas Deus oferece vida, paz, amor, esperança e alegria no Senhor Jesus. Por isso, melhor é vivermos para Cristo, pois Ele já nos deu a vitória, de acordo com a primeira epístola também de João 4, no versículo 4, onde está escrito: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia! Glória a Jesus. Nós temos que permanecer vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Janela do sono do descanso. Eutico dormiu um sono profundo e caiu do terceiro andar e morreu. Há muitos cristãos dormindo o sono do descanso com as coisas espirituais na igreja. Tais crentes estão no sono de falta de compromisso, o sono da morte. Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia. Se você está dormindo esse sono profundo, saiba que está correndo o risco de cair em qualquer momento, assim como foi Eutico. E você não se dá conta disso, pois está dormindo o sono do descanso. Está folgado. Será que você está acordado ou ainda está na janela? Acorde. Acorde e levante. Saia da janela. Volte para ouvir a palavra do Senhor que é pregada pelos seus servos. Paulo reagiu sobre a morte de Eutico, descendo as escadas, e quando o viu morto no chão, o apóstolo abaixou até o jovem e o abraçou com amor, dirigindo-se à igreja com palavras de fé. O jovem ressuscitou. Aleluia! E os irmãos, ao verem Eutico ressuscitado, ficaram fortalecidos pela evidência de um milagre, conforme os versículos 10 e 12. Atos capítulo 20. Vamos ler. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Eutico viveu um milagre, meus amados. O jovem teve uma segunda chance. A sua ressurreição trouxe consolo à sua vida. Não só
mas também trouxe consolo à vida dos que presenciaram os acontecimentos naquele dia. Tanto Eutico quanto os irmãos sentiram-se confortados, alegraram-se e, de certo, que eles louvaram ao Deus Altíssimo. Aleluia! Nisso podemos entender que o propósito dos milagres de Jesus e dos seus apóstolos era para apontar a existência de Deus, glorificar ao Pai e demonstrar a grandeza do poder de Cristo e revelar Jesus como Messias e Filho de Deus. Amém. Você que vem acompanhando esta ministração, eu não sei como está a sua relação com o Senhor. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça-o agora, crendo que Ele é o Filho de Deus. Se você, embora seja um cristão, mas tem se chegado à janela e aos perigos que ela representa, atento e desejando os prazeres do mundo, digo-lhe, acorde, afaste-se da janela, arrependa-se, busque a Deus. Pode ser que você já tenha caído e considera-se morto espiritualmente. Não ora mais porque acha que Deus não vai ouvir a sua oração. Você já não quer mais frequentar a igreja porque teme que os outros irmãos, os seus irmãos, irão acusá-lo. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Não tenha medo nem vergonha, mas ouça a voz do Senhor chamando por você. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chama você de volta. Cuidado, saia da janela, volte para dentro da igreja, volte para dentro da comunidade, volte para a comunhão com o Senhor. Cuidado, há perigo na janela, há perigo nesse lugar. Deus ricamente o abençoe. Amém.